E aí pessoal, tudo bem? Estou eu hoje aqui para relatar uma experiência que eu tive para falar um pouco a respeito dela. Um dia desses eu estava tranquilo numa padaria, comendo um belo pastel e... pastel é bom, né? Tava comendo um pastel, daí eu comecei a olhar para a cidade, comecei a olhar para a rua, comecei a ver aquela movimentação, era um horário de pico assim. Daí, eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Quando tu olha para a rua e vê aquele monte de carro, várias pessoas entrando e saindo de loja, gente vendendo, gente trabalhando, pessoas voltando do trabalho, pessoas indo para o trabalho, pessoas gastando dinheiro, pessoas perdendo dinheiro. E em alguns instantes, em alguns milissegundos, tu para e pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? A vida é uma loucura, a vida não faz sentido nenhum. Tu começa a olhar para tudo aquilo e tu se vê dentro de uma Matrix, né? Se vê dentro parece que tá dentro de um jogo, de um game. E tu fica pensativo assim. Nossa, que coisa estranha. Parece que eu só vivo para isso, eu vivo em busca de alguma coisa para saciar uma sede que eu tenho. Às vezes até parece que eu sou mais um animal, né? Quando eu olhei para aquilo tudo, eu lembrei do ciclo biológico da vida. Que os animais, eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e eles morrem. E olhando para aquilo ali, me deu um choque de realidade que eu me senti parecendo um simples animal, assim, que eu estou vivendo, sobrevivendo, vamos dizer assim. Vivendo em busca de alguma coisa. Como se a minha vida fosse aquilo ali, aquele ciclo. Como se eu estivesse preso a esse tipo de ciclo. Por alguns minutos eu fiquei pensando naquilo, meu Deus do céu, a vida não tem nenhum sentido. A vida é só isso aqui mesmo. A vida é só uma busca insana por nada. No fim, todas aquelas pessoas que eu vi, todos aqueles carros, toda aquela movimentação, seja uma pessoa mais bem-sucedida, outra não, seja uma rica, uma pobre, todos têm o mesmo fim, nesse ciclo de vida que a gente observa. O fim é a morte, né? O fim é o fim de tudo. E eu acho que todo mundo já teve esse pensamento, se viu diante da realidade. Quer ver quando vai para uma cidade grande, né? Tu vê aquele metrô, parece uma boiada, assim, o pessoal indo, todo mundo para o trabalho, e o ciclo se repete a cada dia, nada muda. Lembra até uma passagem de Eclesiastes que Salomão fala, né? Não há nada novo debaixo do céu. É toda a vida a mesma coisa. Levanta, vai trabalhar, vai sobrevivendo, para no fim todo mundo terminar da mesma forma. 7 palmos. Isso às vezes soa meio forte, mas se a gente olhar assim, todo mundo já se viu pensando nisso. E quando a gente percebe essa situação, a gente pensa que a realidade é puramente essa, nada novo debaixo do céu, sempre foi assim. As pessoas sempre viveram para sobreviver. Isso é muito estranho. Isso causa até uma agonia na gente. Só que, se a gente for pensar mais um pouco, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo, né? Só que, obviamente, esses momentos que a gente tem de reflexão, esse momento de loucura que a gente tem durante um dia, durante uma semana, que a gente tem esses lapsos de pensamento, mas ao mesmo tempo a gente continua vivendo, a gente continua, na maioria das pessoas, com algum propósito. E por que disso? Por que a gente olha para as coisas e a gente acha que tem algum propósito nas coisas? Por que a gente se levanta todo dia para trabalhar sabendo que o fim é o mesmo? Por que a gente investe em relacionamentos sabendo que o fim de todas as pessoas é o mesmo? Eu acho que existe alguma coisa além desse ciclo de começo, meio e fim que termina em nada. Acho que a vida é muito mais além do que isso. E quando eu falo isso, eu não posso te provar nada. Quando eu falo isso, eu não posso provar racionalmente que a vida tem algum sentido, que a vida tem algum propósito, que existe alguma coisa que a gente deve fazer, que existe algo além. Não tem como te provar isso. Porque quando a gente olha para a realidade em si,
com os olhos puramente mundanos, o que a gente enxerga é isso, é um ciclo. E a gente se vê preso nisso e obrigado a fazer isso todos os dias. Mas existem outras coisas que nos mostram que nós não somos simplesmente animais, né? Por exemplo, música, todo tipo de arte, você não faz para sobreviver simplesmente. O prazer que você tem, o sentimento de amor, sentimento de alegria, de euforia, tudo isso é muito mais forte. Se não houvesse propósito nenhum, as pessoas não iam fazer absolutamente nada. Todo mundo faz alguma coisa porque ela tem uma fé naquilo que ela está fazendo. E a fé é uma palavra muito importante. Porque sem fé ninguém faz absolutamente nada. Por mais racional que seja a sua atividade, ela é movida por fé. Ninguém faz nada se não acreditar que aquilo que ela está fazendo vai gerar alguma coisa. Isso é fé. O que te garante que tu ir lá e fazer alguma coisa? O que te garante do que tu ir trabalhar, tu vai receber um salário? Ah, isso é um contrato que tu assinou, mas o que te garante de fato? Por que tu vai lá? Porque tu tem fé que aquele contrato vai ser cumprido. O que te garante que quando tu terminar os 5 anos da tua faculdade tu vai arrumar um emprego? Absolutamente nada. Mas tu tem fé que se tu fazer 5 anos daquela faculdade, se dedicar, dar o seu melhor, você vai conseguir ter um emprego bacana. Então a fé é o combustível da vida. Sem fé a gente não faz absolutamente nada. Porque nós, diferente dos animais, somos seres extremamente pensantes, muito complexos. As nossas mentes são muito mais complexas que as dos outros seres vivos. Então, a gente tem a capacidade de dizer, eu não quero viver esse ciclo. Uma bactéria, um camundongo, um camaleão, ele não tem a capacidade de dizer, eu não quero viver mais essa vida. Nós temos a capacidade de parar tudo. Infelizmente, muitos fazem isso, tiram a sua própria vida. Mas por que a maioria das pessoas continua vivendo? Porque o combustível da vida é a fé. A fé é o que nos move a fazer algo. A fé é o que nos faz olhar para esse mundo que aparentemente não tem sentido nenhum e acreditar que no fim, alguma coisa, se eu me esforçar, se eu me doar, alguma coisa vai ter. Que no fim não vai ser só os 7 palmos, que tem alguma coisa além. E a fé é o combustível de tudo, então. Mas a fé ela tem que ser depositada em coisas superiores, em coisas maiores. Eu, como cristão, a minha fé é depositada em Deus. Eu acredito que eu tenho um Deus Pai que olha por mim, que cuida de mim, que está sempre ao meu lado. Eu acredito que esse Deus Pai deixou seu Filho, que fez esse Filho viver entre nós. E esse Filho foi morto em prol dos meus pecados, e a partir da morte desse Filho de Deus, eu tenho perdão e eu tenho a vida eterna. Eu tenho como te provar isso, que esse Deus existe, que esse Filho morreu por nós e Ele é o Salvador da tua vida? Eu não posso te provar racionalmente. Mas essa fé que eu tenho, ela transformou a minha vida. Essa crença no Deus Pai e no Deus Filho transformou completamente a minha vida. Eu não tenho como te provar nada, mas eu te garanto que essa experiência de fé que eu tenho, que eu tive, que várias pessoas ao redor do mundo têm, estão tendo todos os dias, é transformadora. Se você quiser arrumar explicação para tudo na vida, tu vai acabar sempre naquela situação da padaria, olhando para os carros, vendo os carros passar e tu vai ver, putz, não tem sentido nenhum. Mas se tu pensar assim, tu não vai fazer absolutamente nada. Mas olha o que a humanidade conseguiu fazer. Fez muita coisa, tudo baseado na fé, que existe um propósito, que existe algo além, que existe uma função naquilo que eu faço. E nem tudo a gente entende, mas eu sei que essa experiência que transformou a minha vida pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, sempre quando você tiver esses pensamentos, olhando para tudo e você se vê dentro de uma caixa, está simplesmente repetindo o que todas as pessoas que já viveram antes de vocês fizeram, está simplesmente repetindo a vida dos seus pais, você está pensando que está no meio de uma vida medíocre, você tem que sempre lembrar que existe uma saída para isso, e a saída para isso é a fé. E não uma fé em qualquer coisa, mas a fé em Deus e a fé no Filho. A fé que alguém morreu por você e a fé que a morte desse sujeito que morreu numa cruz pelos seus pecados vai te trazer algo muito além dessa vidinha pequena que a gente tem aqui. Vai te trazer a vida eterna. Quando você olhar para a vida e você enxergar só a poeira
dessa vida, lembre-se que além dela existe uma vida eterna. Posso te provar que ela existe? Absolutamente não. Não estou aqui para te provar nada, estou aqui para te falar de uma experiência que eu tive com esse Salvador, que salvou, que mudou, que muda todos os dias e dá um sentido novo cada manhã. Cada manhã um sentido novo para a minha vida, um objetivo novo, uma euforia nova, para seguir o caminho que esse Jesus apresentou há 2 milênios atrás. Então, a vida realmente não tem muito sentido, mas se você olhar para cima e você ser um pouco menos orgulhoso e falar, eu não entendo absolutamente nada, me salva, Jesus, me ajuda, traz algum significado para essa vida medíocre, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai atrás de ti, Ele vai do seu lado, Ele vai caminhar contigo e tu vai experimentar uma coisa tão maravilhosa que tu vai dizer, eu não entendi absolutamente nada, mas foi incrível. Como diz o apóstolo Paulo, é uma paz que excede todo entendimento. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E essa paz, ela não tem explicação. Ela simplesmente existe. E Deus não tem explicação, ele simplesmente é. Então, se você, às vezes, está achando a vida meio vazia, ela realmente é vazia. Mas eu ouvi uma frase, que eu não lembro de quem é, que diz assim, o coração do homem foi feito para Deus e nada, nenhum objeto, nenhuma pessoa menor que ele é capaz de encher esse coração. Então, o nosso coração ele foi feito para Deus e nada menor que ele é capaz de satisfazer o nosso desejo. Então, acreditando em mim ou não, peço que você experimente, seja curioso, vá atrás de conteúdos, de coisas a respeito desse Jesus, desse Deus, que eu tenho certeza absoluta que quando você olhar, quando você estiver na padaria olhando para os carros, você vê aquela coisa, aquele ciclo, você vai pensar, não, eu sei que no fim disso tudo vai valer a pena, tem algo muito maior do que essa vida pequena lá na frente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e Deus abençoe. Um abraço.